Eu já vi gente contando, né? Não sei se é para todo mundo isso daí, que tem casos que você realmente precisa entrar com uma medicação, né? E então, Jesaías, existe esses casos que dá para sair como o do Leno, né? De uma depressão sem tomar remédio, e quando buscar uma ajuda, quando que a pessoa tem que estar alerta, pô, cara, eu estou nessa situação aqui, não consigo sair mesmo, né? Realmente eu preciso de uma ajuda, quem que eu vou procurar, né? Qual profissional que você indica, me diga aí também a sua experiência, se você já teve uma experiência de depressão também, fica à vontade. Bom, eu vou retomar um ponto que o Leno compartilhou na primeira pergunta, né, a respeito da depressão leve, moderada e grave, né? Uhum. Que tem realmente essas gradações. Existem pessoas que elas estão deprimidas, mas elas continuam indo para o trabalho, continuam estudando, continuam namorando, mas elas estão deprimidas. Agora, existem pessoas que estão deprimidas, mas elas já começam a não querer mais sair com os amigos. Aí já é uma situação um pouco mais grave, de comprometimento, né? Já não tem mais aquela mesma disposição para ir para o trabalho. Ela acorda e ela fica calculando, eita, eu tenho que fazer isso. De novo, aquele desafio. Ela tem que ter um esforço extra para poder fazer as coisas. E acaba deixando de lado, né? Acaba deixando as contas acumularem, as atividades acumularem, ela não se interessa. Ela não tem, se interessa, ela não tem aquele ânimo para fazer. Agora, na depressão grave, essa já é outra história. A pessoa, ela realmente fica numa situação muito limitada, de não querer sair de casa, de querer ficar na cama, aquele sentimento de vazio. É uma indisposição completa, até mesmo para coisas básicas, como a pessoa começa a calcular o esforço que ela vai precisar fazer de levar a colher para a boca. Algumas pessoas acham que isso é preguiça, vale, né? Acham que é preguiça, mas não é. A pessoa realmente ela fica muito limitada. E o Leno compartilhando a história dele, né? Graças a Deus, Leno, que você conseguiu sair dessa condição, né? Agora, pessoas numa situação mais grave de depressão, até mesmo a questão de ir para academia, de fazer um esporte, ela não consegue. Como é que eu vou saber o nível de depressão a partir do qual eu preciso iniciar a medicação? A partir do nível de comprometimento que isso me traz. Se a pessoa está tão comprometida a ponto de ser suas atividades do dia a dia, olha, isso é evidente, precisa entrar com medicação. As pessoas que tomam medicação antidepressiva ou qualquer outra medicação de recomendação psiquiátrica, elas tomam e depois, quando a medicação começa a fazer efeito, olha, elas sentem um alívio tão grande. E depois de um tempo, elas mesmas dizem, valeu a pena tomar aquela medicação. Graças a Deus por isso. E ela faz a introdução da medicação e o desmame naturalmente, né? E aquilo ali foi uma bênção para ela. Outras pessoas, elas são corajosas, né? O Leno é um desses. Não, o Leno é corajoso, você cara. É corajoso. Você conhece ele de perto. Encarou a depressão mesmo de frente, né? E conseguiu encontrar forças para retomar as atividades do dia a dia. Isso é excelente. Agora eu comparo isso com alguém que enfrenta dores de cabeça recorrente, né? E de repente a pessoa ela pode escolher entre mudar a alimentação, mudar os padrões de vida para poder lidar com aquela dor de cabeça, né? Sim. Mas ela também pode escolher tomar aquela medicação porque ela está precisando de um alívio e está incomodando muito, né? Então a medicação ela é uma necessidade para alguns casos graves e ela é uma ótima opção para pessoas que passam por situações que elas se sentem incomodadas por aquele nível de depressão. E vale a pena. Hoje as medicações elas estão muito modernas. Elas têm um efeito lento inicialmente, né, justamente para o organismo ir se acostumando
e elas ajudam o próprio organismo a produzir as substâncias necessárias para o bem-estar. E aí, de repente, depois de 2 ou 3 semanas tomando aquela medicação, o psiquiatra acertou a medicação, o organismo da pessoa recebeu bem aquela medicação e ela começa a sentir os efeitos. Isso é tão bom. E aí, de repente, depois a pessoa faz o desmame e o organismo dela se mantém.